Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. E por esses dias eu comecei a ler essa obra preciosa feita pelo teólogo Frank Ferreira a respeito da teologia de Agostinho de Hipona. Eu estou aqui ainda lendo a biografia dele, é assim que começa esse livro, depois da apresentação, e é claro que não concordo em 100% da teologia, o que ele pensava, pois ele era um bispo católico, um teólogo precioso, mas já tenho aqui percebido que, nossa, que homem precioso, irmãos. Muito que aprender com a postura, o jeito de pensar de Agostinho de Hipona. É um livro que eu aí recomendo a todos os meus amigos, não vão se arrepender. Quem sabe aí, quando chegar em alguns pontos, o que ele pensava sobre vários assuntos da fé cristã, eu não pego ali alguns parágrafos para a gente poder fazer um comentário. Com certeza os irmãos vão ver que era um cérebro privilegiado no que concerne a palavra do nosso Deus. Eu dei aqui uma paradinha na leitura porque eu quero, nesse momento, falar com os irmãos aqui sobre a segunda lição desse segundo trimestre do ano de 2025, aqui da nossa amada editora CPAD. Eu estou aguardando pegar ainda a nossa preciosa revista da editora Betel, mas eu não tenho a mesma facilidade para pegar a revista da Betel o quanto antes, como eu tenho da CPAD. Na CPAD eu vou na livraria e semanas e até um mês antes de terminar o trimestre vigente, eu compro, né, e tenho acesso, então eu tenho como aqui adiantar as pré-aulas. Estou dando aqui uma explicação para nós, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, o porquê que eu ainda não fiz a nossa pré-aula. É bem provável que hoje à noite, né, hoje é sexta, eu pegue então e pegando assim que tiver em minhas mãos, eu me coloco a comentá-la. Nessa segunda lição da editora CPAD, nós vamos falar sobre o novo nascimento. Esse trimestre está baseado no Evangelho segundo escreveu o amado apóstolo João. E na lição anterior nós falamos sobre o verbo que se tornou em carne. Hoje então nós vamos aqui falar sobre a regeneração, esse ato, o ato do novo nascimento. Quero ler com os irmãos o texto áureo que nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Verdade prática. O novo nascimento é um modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Com o ato do novo nascimento, a regeneração, nós então tomamos uma nova natureza. E é claro que recebendo da parte de Deus uma nova natureza, vai mudar os nossos desejos, muda as nossas vontades. E nós passamos a ter uma cosmovisão radicalmente, totalmente, completamente diferente da que tínhamos na nossa vida pregressa. O cristianismo não é um adendo, não é um acréscimo. O cristianismo é uma ruptura com a vida que levávamos antes. Hoje somos
por crermos em Cristo de todo o coração, uma nova criatura, uma nova criação. Somos cidadãos dos céus, somos filhos de Deus por adoção, desfrutando dos mesmos privilégios de um filho legítimo, herdeiro de Deus, co-herdeiro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje vivemos em novidade de vida, vivemos para agradar aquele que pagou um alto preço pelo nosso resgate. E aqui, como igreja que somos, nós temos uma incumbência, uma missão, a responsabilidade de proclamar, difundir, disseminar as boas novas do reino, o plano bendito de salvação, que é a espinha dorsal da nossa fé. O nosso Deus proveu eterna salvação para cada um de nós que cremos em Cristo de todo o coração. A possibilidade de salvação é dada a todos de forma igual, mas nem todos serão salvos, porque muitos, resistindo à graça de Deus, vão dar de ombro para a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo pregava o Evangelho, alguns vinham para Cristo, abraçavam a causa do cristianismo, outros pegavam em pedra para apedrejá-lo. O mesmo acontecerá conosco. Nesse cenário, nós precisamos nos manter arraigado, fundamentado no nosso Deus e cumprir a nossa missão, a missão de pregar a palavra do nosso amado e bondoso Deus. Quero ler ainda aqui com os irmãos a leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9, e também quero ler o versículo 16. Nos diz assim, então, a palavra do nosso Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E aqui no versículo 16 nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ficou claro aqui para nós que esse membro do Sinédrio, o Sinédrio era o Supremo Tribunal de Jerusalém, composto de 70 homens e um sumo sacerdote. Esse conselho foi quem condenou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo à morte. Nicodemos fazia parte do Sinédrio. Ele vem porque tinha dúvidas a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus começa a falar com ele a respeito
da regeneração, o ato do novo nascimento. E fica bem claro aqui no versículo 16, Jesus explicando a ele que o plano de salvação é uma obra que foi elaborada por Deus Pai e colocada por ele, Deus Pai, em execução. Jesus aqui está explicando a grande obra que o Espírito de Deus faz no coração do pecador. O Espírito de Deus trabalhando no espírito do pecador para lhe dar um novo nascimento. E nesse momento, quando o pecador abraça a causa do cristianismo, é inserido ao corpo de Cristo, é justificado, a justiça de Cristo lhe é imputada. Nesse momento, então, inicia-se o processo de santificação, que vai perdurar enquanto estivermos aqui em peregrinação no planeta Terra. A santificação é o momento em que o fruto do Espírito vai amadurecendo e crescendo dentro de cada um de nós. Então, Jesus está explicando a ele aqui algo extremamente importante, de grande relevância, algo extremamente espiritual. E, irmãos, com base nessa doutrina aqui do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse diálogo com um membro do Sinédrio chamado Nicodemos, é que nós aqui nessa segunda lição vamos falar sobre esse ato da regeneração. O objetivo da lição, primeiro, é relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. Segundo, é examinar a doutrina da regeneração. E terceiro, enumerar os meios da obra regeneradora. Introdução. Nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo. Qual? A regeneração. É muito importante entendermos que o novo nascimento, a regeneração, é um ato. A santificação, sim, é um processo. Como eu já fiz alusão, reitero, para uma afixação da verdade. Então, a regeneração com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos. Com base, como eu já falei também, nesse diálogo, nós vamos aqui falar a respeito dessa doutrina. Analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus, por meio do Espírito Santo. É uma obra do Espírito de Deus no nosso espírito. É uma obra que Deus atua em nós, nos dando uma nova natureza, e com uma nova natureza há uma mudança de desejos e de vontade. Nós que estávamos mortos em delitos e pecado, como Paulo nos ensina em Efésios capítulo 2, recebemos então vida da parte do nosso Deus. Observe que é Deus quem toma a iniciativa na salvação. A humanidade está escondida entre árvores. O pecado do nosso papai Adão, quando foi imputado à humanidade, a cada um de nós, afetou o nosso relacionamento com o nosso Deus, com o nosso próximo, conosco mesmo e com a natureza. Fomos afetados e, através de ouvirmos o Evangelho, a mensagem que dá vida a mortos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então recebemos vida da parte de Deus e só dessa maneira podemos vir para o nosso Deus. É claro que nós somos assembleianos e nós cremos que a graça de Deus, como eu já fiz alusão,
pode ser resistida. Adicionalmente, destacaremos também a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador. É uma obra de Deus na vida do pecador. O mérito, a honra, a glória, o louvor, o enaltecimento, a exaltação, somente a Deus pertence. Importa que o nosso Deus cresça e que cada um de nós diminuamos. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Então, vemos aqui quem era Nicodemos, já mencionamos no início, era um membro do Sinédrio, Supremo Tribunal de Jerusalém, o conselho que condenou Cristo a morte, composto de 70 homens e um sumo sacerdote, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre, ele reconhecia Jesus como o Rabi, um mestre, o diálogo entre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Nicodemos, e observamos aqui o novo nascimento nesse diálogo, Jesus tocando nessa doutrina. Quando eu saliento, ressalto que é uma doutrina, não é debalde, não é de forma inútil que eu saliento essa palavra doutrina. Eu estou afirmando que jamais poderá ser removido essa verdade. Não é como um costume que tem o seu lugar. Boa doutrina produz bons costumes, mas os costumes dependem aí de questões cultural. Vai ter mudança de nação para nação. Quando eu firmo que é uma doutrina, é doutrina aqui no Paraguai, no Uruguai, na Holanda, na Venezuela, nos Estados Unidos, entre os norte-americanos e em qualquer lugar do planeta Terra. É uma verdade que jamais poderá ser removida. O novo nascimento, a palavra regeneração, tem aqui a sua origem no termo grego, paligênesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, na doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação. Olha a importância do interior do pecador. Então, o homem que está embaixo, a humanidade, embaixo da ira de Deus, Deus, ao contrário de devastar, dizimar, matar o homem, dá uma oportunidade a todo pecador de forma igual de vir para Cristo, ser reconciliado com Deus novamente. E Deus toma a iniciativa nessa grande obra, baseado no seu grande e eterno amor com que tem nos amado, cada um de nós. Deus é um Deus irado com o pecado, mas Deus ama a humanidade. A nossa postura como cristão deve ser uma postura de ódio ao pecado. Claro que nós somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. A palavra do nosso Deus, o nosso manual, o rolo sagrado, as sagradas letras, nos ensina dessa forma. Mas a nossa postura é de um pecador arrependido e cônscio de que o pecado faz uma divisão entre nós e o nosso amado Deus. A nossa postura é de buscar poder no Espírito Santo que reside dentro de nós, que habita dentro de nós, para vencer o pecado. Quando nós somos então regenerados, não estamos mais
embaixo do poder do pecado, do domínio do pecado. Precisamos pregar o evangelho para que então o pecador, uma vez recebendo vida da parte de Deus, possa então vir abraçando a causa do cristianismo. A regeneração como uma obra exclusiva de Deus. É uma obra exclusiva de Deus, irmãos. É um mérito, a honra, a glória, somente ao nosso Deus pertence. É uma ação da terceira pessoa da Santíssima Trindade no nosso espírito e nos dando aí a natureza divina. A necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano, em razão da queda dos nossos primeiros pais. Ele está aqui fazendo referência a Adão e a Eva. Todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Assim, surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Romanos capítulo 5, versículo 19. Esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante sua morte sacrificial. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Na cruz, o que aconteceu naquela pequena colina chamada Gólgota, que na ocasião estava fora dos muros de Jerusalém, lá naquele madeiro. E quando eu falo madeiro, eu não estou falando estaca, eu estou falando cruz. Na cruz, ele, Jesus, conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a obra preciosa e bendita que o nosso Salvador realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Os meios da obra regeneradora, a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem atua na obra de regeneração. A palavra de Deus é um outro meio. O motivo pelo qual a palavra de Deus precisa ser pregada. Não nossas ideias, mas a palavra do nosso Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus, assimilar a verdade e compartilhar com o nosso próximo. Porque, como eu já fiz referência, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a palavra de Deus vai atuar naquele que nos ouve, em nós mesmos, e vai fazer essa obra preciosa. E nós cristãos que já fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé e temos habitando em nós o Espírito de Deus, está atuando o processo de santificação. No pecador que está morto em seus delitos e pecado, vai atuar nele o ato do novo nascimento. Então a palavra de Deus é um meio que o Espírito de Deus usa para então fazer essa grande obra. A vontade soberana de Deus, a palavra de Deus ensina que é intenção divina, muito importante essa verdade, irmãos, é intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. A expiação foi ilimitada. É claro que não pregamos um universalismo, 1000 vezes não. A possibilidade de salvação é para todos de forma igual. É claro que nem todos serão salvos, porque resistirão à graça de Deus. Mas o plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita.
desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na epístola de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, não segundo a sua vontade absoluta e perfeita, mas a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Observe que o ser humano só tem esse poder, o poder da decisão, uma vez recebendo vida da parte de Deus. O ser humano, então, ele tem os seus olhos iluminados, recebe vida da parte de Deus, e nesse momento ele tomará a decisão de vir para Cristo ou rejeitar a grande obra feita pelo nosso Salvador, porque o ser humano, nele mesmo, sem que o Espírito Santo atue na sua vida, ele sempre vai fugir de Deus. Ele odeia a Deus, professa com seus lábios: Jesus ama nós todos, Deus está no coração de todos nós, mas através dos seus atos, do seu proceder, da sua atitude, deixa bem claro que odeia a Deus, está escondido entre árvores. E então é necessário que anunciemos a verdade de Deus para que, uma vez as escamas dos seus olhos caia e ele possa então vir para Cristo. Observe, irmãos, que é Deus quem toma a iniciativa na salvação. Não é o ser humano que está buscando a Deus. É Deus quem vem em busca do pecador. Se existe alguém em casa e desejoso de vir para Deus e tem se reunido, frequentado a igreja, é porque o Espírito Santo já tem feito uma obra na vida desse pecador. Porque o homem, no estado que ele se encontra, ele está, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, morto em seus delitos e pecados, morto espiritualmente. É necessário que o Espírito de Deus o convença, faça uma obra grande dentro dele, lhe dê vida, lhe dê capacitação, iluminação, e dentro aí das nossas doutrinas assembleanas, ele poderá vir ou resistir à graça divina. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Ele terá então a oportunidade de resistir ou se render à graça do nosso Deus. O mérito somente ao nosso Deus pertence, porque foi o nosso Deus, sem nenhum conselheiro, irmão. Onde estava você e eu quando Deus elaborou o grande plano de resgatar a humanidade? Então, o mérito, a honra, a glória, somente a Ele pertence. A obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina, aos que creem no seu nome. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra de regeneração, capacitando para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele vai nos capacitar a subjugar
a nossa natureza. Nós precisamos, então, estar constantemente orando, tomando tempo para debruçar sobre o rolo sagrado e ponderar sobre o que estamos lendo no nosso manual. Uma vida de jejum, uma vida de temor ao nosso Deus, porque o amamos, e o temor aqui que eu faço referência não é o medo, é a reverência, é o respeito a um Deus que tanto já fez por cada um de nós cristãos. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Querendo o nosso amado e bondoso Deus, nós estaremos aqui em breve falando sobre a lição de número 3, a verdadeira adoração. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu santo, bendito e precioso nome. Obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade de aqui estarmos falando da tua palavra. Por favor, meu Deus, nos dê um dia produtivo, abençoado na tua presença. Abençoe também todos que estarão participando dessa pré-aula. Nos dê, ó Pai, desejo, gana, fome, sede pela tua palavra. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Lhe agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus.